juntam todas as células. Essas células, então, falando como eu estava dizendo, da hemoglobina. A hemoglobina é uma substância presente nas hemácias, células sanguíneas, que tem um formato como se fosse um círculo, mas côncavo, né? Ela é fundinha no meio. As hemácias é um tipo de célula que transporta nutrientes, gás carbônico, oxigênio, até as outras células. Outro exemplo de célula são os neurônios. Os neurônios são nossas células que constituem principalmente o nosso tecido nervoso, e elas são muito ramificadas, porque elas têm que fazer comunicação entre uma célula e outra. Células musculares são células mais alongadas, que possuem a contração dos músculos, né? Contração muscular que permite os movimentos. Então, celularidade é uma característica dos seres vivos. Outra característica que o organismo tem que possuir para ser classificado como ser vivo é o ciclo de vida ou ciclo vital. O que é o ciclo vital? São as seguintes fases, né? O nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Então, o ser vivo tem que ter esse ciclo vital. Então, só morrem, né, os seres vivos. Outra característica de ser vivo é a necessidade de alimento. Todos os seres vivos têm que se alimentar. Os animais, nós somos heterótrofos. O que quer dizer heterótrofos? Quer dizer que nós nos alimentamos de outros organismos. O nosso corpo não produz o nosso alimento, né? Como eu gosto, a tia então adora comer, né, gente? Todo mundo que conhece a tia aí sabe, a tia adora comer. Ó, como adoro comer de tudo, né? Quase uma onça aí. As plantas, gente, elas também se alimentam. Mas espera aí, as plantas não comem, tia? Comem sim. Só que as plantas produzem o alimento delas dentro do corpo delas, através da fotossíntese, que usa luz do sol, água e gás carbônico para produzir o alimento dentro do interior das células dela. Seria como se nós produzíssemos o nosso almoço, o jantar, o café da manhã dentro das nossas células, se nós fôssemos plantas, só para vocês compararem assim, para a gente fazer um paralelo mais fácil para entender. Só que graças a Deus, né, gente, a gente não precisa disso. A gente come de manhã aquele pãozinho, aquela crepioca gostosa, frutinha, suco, e a tia, um café que vai, além do café da manhã, né, eu tomo café se deixar o dia todo. Então, nós não fazemos fotossíntese, nós nos alimentamos de outros alimentos. As plantas também se alimentam, só que elas se alimentam através da fotossíntese. Aí elas produzem o alimento e depois de realizar a fotossíntese, elas realizam o processo para produzir energia, né? E falando nisso, nós nos alimentamos, gente, porque precisamos produzir energia. Se você não se alimentar direito, você vai ficar com uma baixa produção de energia. Aí vai dar fadiga, vai dar desânimo, cansaço, tá? Não é pra sair comendo igual um louco, tá, gente? Com a tia Sheila que gosta muito de comer, meu prato é de peão. Mas a gente tem que se alimentar de forma adequada para manter os níveis e a produção de energia num nível adequado, principalmente para a nossa cidade, como para as nossas atividades diárias. Quem faz uma atividade mais intensa, tem atividades físicas mais intensas, vai precisar de mais energia. Quem tem atividades mais tranquilas, mais calmas, talvez precise de um pouco menos de energia. Então, se você também comer muito e não gastar essa energia, vai acumular na forma de gordura. E aí vem algumas gordurinhas indesejadas. Vamos voltar lá para os seres vivos. Outra característica dos seres vivos, o metabolismo. O metabolismo eu acho uma das mais complicadinhas, assim, um pouquinho para entender. Por quê? O metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso corpo e que nos mantém vivos. Exemplos de reações metabólicas: respiração, a digestão. Exemplo, para a gente poder produzir energia, como eu já estava falando da questão do alimento, precisa ocorrer um processo chamado digestão. E nesse processo de digestão,
vários sistemas do nosso corpo estão envolvidos, como o sistema digestório, né, que vai adquirir o alimento e a água, o sistema respiratório, que vai mandar oxigênio, depois o sistema circulatório, que vai levar esse oxigênio até as células, o sistema excretor, que depois vai eliminar os resíduos desse processo. Então, todo ser vivo tem que ter metabolismo, que é um conjunto de reações que nos mantém vivos, tá? Outra característica de ser vivo é a presença de material genético. O que é o material genético? É o nosso DNA, né? O nosso DNA, ele está no núcleo das nossas células e nós recebemos metade da mãe e metade do pai, né? A gente lá na genética, tirei uma aula de genética, tem no meu canal aí, é só assistir e vocês vão verificar. Vai aprender um pouquinho de genética, a tia vai fazer outras aulas de genética, mas a tia liberou hoje só uma, que o nosso DNA está dentro no interior das nossas células. Então, todo ser vivo tem que ter esse material genético. É aí que estão descritas, né, várias características, como cor da pele, espessura do cabelo, formato do cabelo, a cor dos olhos, a altura, se a gente vai ter uma tendência maior ou menor de ser gordinho, de possuir ou não alguma doença genética. Então, o material genético é muito importante. E é falando do material genético que a gente vai entrar na próxima característica dos seres vivos, que é a evolução. O que acontece? Quando o material genético ele é copiado, ele é passado de uma célula para outra através de alguns processos, é dividido, né, na formação de um novo indivíduo, quando ele é combinado para formar um novo indivíduo, podem ocorrer alguns pequenos erros. E esses erros, essas pequenas alterações, que a gente dá o nome de, pode dar o nome de erros, essas pequenas alterações, que seria a denominação correta, nos levam às mutações, que são essas alterações do material genético. Se essa alteração for positiva, ou seja, trazer uma vantagem para esse indivíduo, para esse ser vivo, ele vai conseguir se desenvolver melhor, consequentemente ele vai se reproduzir com mais facilidade e vai passar essa característica, essa alteração do DNA dele para as próximas gerações dele, né, para os seus descendentes. Então vai haver uma evolução desse ser vivo, uma evolução dessa espécie. E assim nós chegamos à espécie humana atual, né? Por que espécie humana atual? Porque nós temos ancestrais. Então, nós chegamos através de processos evolutivos. Não só o ser humano, mas como as plantas evoluíram, os animais evoluíram. E aí a gente vai gravar uma outra aula falando de evolução. Mas essa característica de evoluir, de sofrer mudanças, de sofrer transformações ao longo do tempo, é uma característica específica de seres vivos, tá bom? E a última característica de ser vivo que a gente vai ver hoje é a reprodução. Se ser vivo não se reproduzir, aquela espécie entra em extinção, ou seja, ela acaba, tá? Mas não estou mandando ninguém se reproduzir, mas ser vivo em geral se reproduz, tá? Para tem uma manutenção da espécie, né? E aí, essa reprodução pode ser de forma sexuada ou assexuada. Muita atenção aí, que eu falo sempre com os meus alunos, que um azinho muda muita coisa na palavra. Olha aí, então vamos lá. Na reprodução assexuada, o que é isso? É quando um indivíduo se divide ao meio e gera dois. Quem faz isso? Alguns micro-organismos, alguns organismos como a planária, a planária se divide ao meio e gera dois. Muita atenção. Sempre que eu trabalho esse conteúdo, os alunos costumam lembrar da estrela do mar, gente. A estrela do mar não é reprodução assexuada. Ela tem, e assim como o rabo, a cauda, né, da lagartixa, elas têm uma capacidade de regeneração. Reprodução assexuada é quando o indivíduo gera outro completamente inteiro, idêntico a ele. Quando você vai plantar uma planta a partir de um galho, nesses tempos de quarentena, eu tô plantando tudo aqui em casa. Então, deu mole, achei
embalagem eu possa reaproveitar e ela planta uma plantinha. Essa semana eu plantei um alecrim. Um alecrim através, como que eu plantei? Eu peguei a muda, eu peguei uma semente? Não, eu peguei um galho de uma planta alecrim e plantei. Eu fiz o quê? Uma reprodução daquele alecrim. Uma reprodução assexuada. A minha planta alecrim que eu plantei aqui em casa vai ser idêntica lá na casa da minha mãe. Por quê? Fiz uma reprodução assexuada, vai ser um clone, literalmente um clone. Na reprodução assexuada, os indivíduos que são formados são idênticos. E aí a gente tem que lembrar, qual que é a vantagem da reprodução assexuada? Ela gasta menos energia, ela é mais rápida, mas como tudo ela tem uma desvantagem. Qual a desvantagem dela? Ela diminui a variabilidade genética. Vamos voltando à minha planta, o alecrim que eu plantei essa semana, ela vai ser idêntica à planta da alecrim da casa da minha mãe. Consequências, todas as fragilidades relacionadas a doenças, a pragas que a planta da minha mãe tem, a minha também vai ter. Então, a reprodução assexuada, ela diminui a variabilidade genética, porque nós estamos fazendo só clones. Então, todas as fragilidades que a alecrim da minha mãe tem, a minha também vai ter. Mas tem a vantagem, que vai gastar menos energia e é um tipo de reprodução mais rápido. O outro tipo de